Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do concurso que teve para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária de São Paulo, concurso esse que aconteceu agora no ano de 2017. Esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Alessandro. Valeu pela sugestão, Alessandro. E desde já, eu já vou deixar para vocês aqui em cima, vai aparecer aqui agora, pode aparecer. Neste link você encontra a resolução de inúmeras provas de concursos públicos. Então, se você está se preparando para concursos, dê uma olhada nesse link que apareceu. Lá tem provas do IBGE, do Banco do Brasil, do Tribunal de Justiça, de Polícia Militar de vários estados do Brasil, do Corpo de Bombeiros, entre outros concursos, né? Resolução de provas de diversos concursos, tanto provas de matemática quanto de raciocínio lógico, ok? Antes de começar a resolver essas questões deste concurso, né, uns recados importantes. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica nessa carinha aqui do lado e aí se inscreve no canal para dar uma força. E, por favor, compartilhe o link do canal e desse vídeo também nas suas redes sociais. Então, copia aí o link, coloca no seu Facebook, fala se você está gostando, se está curtindo, indica o canal para alguém, para ajudar o canal a continuar crescendo e conseguir, né, me ajudar a conseguir manter este canal publicando vídeos para vocês, beleza? Vamos parar de lero-lero e vamos começar então a resolver esta prova que tinha 15 questões. Vamos lá? A primeira questão dizia: Carlos adquiriu um carro novo e pagou 40 mil reais por ele. Até barato esse carro que ele comprou, né? Com o passar dos anos, ocorre uma depreciação linear no preço desse veículo. Como ocorre com todo carro, né, o valor do carro diminui. Considerando que em 9 anos o preço do carro será de R$ 25.600, podemos afirmar com base nessas informações que em 12 anos o valor do carro será qual? Bom, as informações que o problema nos deu são: o preço inicial do carro era R$ 40 mil. E depois de 9 anos, o preço reduziu e o carro passou a valer R$ 25.600. Se a gente tem o preço inicial e o tanto que ele vale depois de 9 anos, a gente consegue calcular qual foi a depreciação, ou seja, qual foi a redução que teve nesse período de 9 anos, concorda? Basta a gente subtrair esse desse. Beleza? Vamos fazer isso? 40 mil menos 25.600 dá 14.400. Então, a depreciação do carro em 9 anos foi de R$ 14.400. Se essa depreciação ocorre de uma forma linear, a gente consegue calcular a depreciação desse carro no período de 12 anos simplesmente fazendo uma regra de 3, não é? É uma regra de 3 simples. Em 9 anos, a depreciação foi de 14.400. Assim, em 12 anos, o valor que o carro vai reduzir vai ser x. Vamos resolver a regra de 3? Só multiplicar aqui, ó, cruzado. 9 vezes x vai ser igual a 12 vezes 14.400. Então, 9 vezes x é igual a 12 vezes 14.400. Vou pegar esse 9 que está multiplicando x, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Aqui, para resolver essa multiplicação e essa divisão, você poderia simplificar. Então, o 12 é divisível por 3, né? E o 9 também. Então, 12 dividido por 3 dá 4, 9 dividido por 3 dá 3. O 14.400 também é divisível por 3. Como é que eu sei? A soma dos algarismos: 0 mais 0 dá 0, 0 mais 4 dá 4, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 1, 9. A soma dos algarismos é 9. 9 é um número divisível por 3. Assim, este número é divisível por 3. Você poderia simplificar o 14.400 por 3 também. Aí, resolvendo as continhas, você ia chegar no resultado de 19.200. 19.200 é o valor da redução que ocorreu nesses 12 anos. Era isso que o problema queria saber? Não, o problema quer saber o valor do carro depois dessa depreciação que aconteceu em 12 anos.
Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar o preço inicial do carro e subtrair 19.200 para saber qual vai ser o preço do carro depois de 12 anos. Né? Então, em 12 anos, o preço reduzirá a R$ 19.200. 40 mil, que era o preço inicial, menos o tanto que reduziu em 12 anos, vai dar R$ 20.800. Essa era a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas para essa e para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você neste vídeo, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu sempre eu respondo, né, tentando te ajudar a esclarecer as dúvidas, beleza? Para essa questão, você poderia resolver essa regra de 3 assim. Outro modo como você poderia fazer, se você sabe a depreciação que aconteceu em 9 anos, que foi de 14.400, para 12 anos, faltam quanto? 9 para 12, faltam 3, né? 12 menos 9 dá 3 anos. Então, se você dividisse isso aqui por 3, você chegaria no valor da depreciação que aconteceria entre o período de 9 e 12 anos. E aí era só você subtrair esse valor, que ia dar R$ 4.800, desse valor aqui de 25.600, entendeu? Era só um outro modo de fazer, você não precisava fazer com os 12 anos direto, poderia fazer com 3 anos aqui, né? Ia chegar exatamente na mesma resposta. Se quisesse fazer usando função do primeiro grau, também podia fazer, dava certo do mesmo jeito, beleza? Vamos agora para a segunda questão. Esta questão, quem olha assim fica com medo, mas ela não era difícil, né? Você precisava saber alguns conceitos e talvez, né, a necessidade de saber esses conceitos a torne difícil. Seja a expressão seno ao quadrado de x dividido por 1 mais cosseno de x, vezes cosseno ao quadrado de x dividido por 1 menos cosseno de x, definida em 0 menor que x menor que π sobre 2. Ao simplificá-la, obteremos. Bom, a gente tem então essa expressão aqui, ó, seno ao quadrado de x dividido por 1 mais cosseno de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por 1 menos cosseno. Se você observar bem, né, como a gente tem aqui uma multiplicação, isso me indica que eu vou multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se você observar bem, aqui embaixo a gente tem um produto notável, né? A gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Lembra disso? Quando a gente tem dois termos iguais, em um deles está somando e no outro está subtraindo, qual que vai ser o resultado disso? O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, então aqui 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos fazer isso? Então, no numerador vai continuar tudo igual, né? Seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. No denominador, a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 1, então é 1 ao quadrado dá 1, menos o quadrado do segundo. O quadrado de cosseno de x é cosseno ao quadrado de x, ok? Aí, para continuar a resolução desse problema, você precisava saber a regra fundamental da trigonometria, né? Que é baseada no chamado círculo trigonométrico. Lembra disso? O raio, então a gente tem o círculo trigonométrico e a partir desse círculo trigonométrico a gente pode calcular o seno e o cosseno de determinados ângulos com base no raio desse círculo trigonométrico, né? No ângulo formado pelo raio desse círculo trigonométrico. O raio do círculo trigonométrico, sabidamente, vale uma unidade, vale 1, né? O raio vale 1. E quando você traça o raio, a projeção no eixo y te dá o valor do seno deste ângulo aqui, que está localizado entre o raio e o eixo x, né? Já a projeção deste ponto no eixo x vai te dar o valor do cosseno. Então, no eixo y você tem o valor do seno e no eixo x você tem o valor do cosseno. Por que eu estou falando isso? Para você
relembrar a regra fundamental da trigonometria, que diz que neste triângulo aqui, a gente aplica, né, o teorema de Pitágoras, e a gente vai ter, então, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a relação fundamental da trigonometria diz que o quadrado da hipotenusa, 1 ao quadrado, vai ser igual a seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado. Entendeu? Para resolver essa questão, era importante você saber isso, né? Saber que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, ou 1 é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Aí, para você, se você observar aqui, você tem 1 menos cosseno ao quadrado de x, né? 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. O que eu posso fazer aqui para chegar nisso aqui? Eu posso pegar esse cosseno, passar para o lado de cá. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, você vai ficar com 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. Entendeu? Conseguiu visualizar? Então, a partir do círculo trigonométrico, quando no eixo y você vai ter o valor do seno e no eixo x você vai ter o valor do cosseno, se obtém aqui um triângulo retângulo e a partir desse triângulo você aplica o teorema de Pitágoras, que determina que 1 ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Beleza? Essa é a relação fundamental da trigonometria que você ia precisar para resolver essa questão. Então, se a gente sabe que 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 1 menos cosseno ao quadrado de x e substituir por seno ao quadrado de x. Beleza? Conseguiu visualizar? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se isso aqui é igual a seno ao quadrado de x, eu posso substituir isso aqui por seno ao quadrado de x. Beleza? Vamos fazer isso? Então, a gente vai ficar com seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, tudo dividido por seno ao quadrado de x. Onde tinha isso aqui, eu substituí por seno ao quadrado de x. Agora fica fácil, né? Eu posso cortar este seno com este seno. Vai sobrar, então, cosseno ao quadrado de x. Essa era a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Como eu disse no início dessa questão, essa questão não era difícil, mas seria difícil se você não lembrasse da relação fundamental da trigonometria. Beleza? Para essa questão e para diversas outras questões dessa prova com temas relacionados, eu vou deixar questões para vocês treinarem. Então, aqui embaixo, você vai clicar em mostrar mais. Na descrição do vídeo vai ter o link de diversas outras questões para você treinar. Então, vai ter lá uma outra questão envolvendo seno e cosseno ou círculo trigonométrico para você ver a questão, tentar resolver e treinar o seu raciocínio. Combinado? Como eu sempre digo nos vídeos, treinar é uma das melhores formas de você aprender. Beleza? Vamos passar para a terceira questão? Essa questão era aquela questão que queria ver se o aluno estava prestando atenção. É bem tranquila essa questão. Raoni, Ingrid, Maria Eduarda, Isabela e José foram a uma prova de hipismo na qual ganharia o competidor que obtivesse o menor tempo final. O menor tempo ganha, né? A cada uma falta seriam incrementados 6 segundos em seu tempo final. Ingrid fez 1 minuto e 10 segundos com uma falta. Maria Eduarda fez 1 minuto e 12 segundos sem nenhuma falta. Isabela fez 1 minuto e 7 segundos com 2 faltas. Raoni fez 1 minuto e 10 segundos sem faltas. E José fez 1 minuto e 5 segundos com uma falta. Verificando a colocação, é correto afirmar que o vencedor foi quem? Bom, basta a gente trabalhar então com as informações que o problema nos deu, né? Ele disse que a cada uma falta cometida era para somar 6 segundos, né? A cada uma falta seriam incrementados 6 segundos. Então, se a gente pegar aqui a Ingrid fez 1 minuto e 10 segundos e cometeu uma falta. Se ela cometeu uma falta só, a gente vai somar 6 segundos. 10 segundos mais 6 segundos dá
16 segundos. Então, o tempo da Ingrid foi 1 minuto e 16 segundos. A Maria Eduarda fez 1 minuto e 12 segundos sem faltas. Então, o tempo dela foi 1 minuto e 12 segundos. A Isabela fez 1 e 7 com 2 faltas. Então, a gente tem que somar 12 segundos, né, no tempo. Ela fez 1 e 7, mais uma falta, mais outra falta, mais 2 faltas. 6 mais 6 dá 12. 7 segundos mais 12 segundos dá 19 segundos. Então, o tempo dela foi de 1 minuto e 19 segundos. O próximo, Raoni, fez 1 minuto e 10 sem faltas, né? 1 minuto e 10 sem faltas, você não acrescenta nada. E o José fez 1 e 5 com uma falta. Então, foi 1 e 5 mais uma falta, mais 6 segundos. 5 segundos mais 6 segundos dá 11 segundos, 1 minuto e 11. Se a gente observar os tempos, o menor tempo aqui foi o do Raoni, que fez em 1 minuto e 10 segundos. Logo, ele foi o vencedor da prova. A resposta da questão era a letra D. Bem tranquila essa questão, não é? Eu achei. E você? Você achou tranquila? Se tiver achado também, fala aqui nos comentários. Deixa seu comentário e diz, professor, de fato a questão 28 é só para ver se a gente está prestando atenção mesmo. Agora, se você não achou, se achar outra questão é mais fácil, deixa nos comentários também. Quero saber a sua opinião. Beleza? Vamos para mais uma questão? Essa questão, eu falei sobre o assunto dessa questão com um inscrito aqui do canal esses dias. Ela diz, em um plano cartesiano, há um triângulo de vértices menos 3 e 7, menos 8 e 1, 5 e 3. Calcule a área desse triângulo. Bom, se a gente tem os vértices, os pontos correspondentes aos vértices de um triângulo e a gente quer saber a área, a gente tem que usar a geometria analítica. A área pode ser calculada através do módulo do determinante relacionado à matriz formada pelos vértices do triângulo, dividido por 2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai montar uma matriz com esses 3 pontos e fazer a determinante dessa matriz, ok? Ela vai ser uma matriz 3 por 3, então a gente vai ter aqui o primeiro ponto, menos 3 e 7, e você vai colocar o 1 depois do primeiro ponto, né? Depois de cada um dos pontos, você vai colocar 1, né? Então, menos 3, 7 e 1. Menos 8, 1 e 1. E o terceiro ponto, 5, 3 e 1, ok? Para fazer o determinante, né, dessa matriz, que era uma matriz 3 por 3, a gente tem que usar uma regrinha que diz que para calcular o determinante, né, de 3 por 3, você vai duplicar as 2 primeiras colunas dessa matriz. Então, a gente vai repetir essas duas aqui do lado de fora. Então, a gente vai pôr aqui, ó, menos 3 e 7, menos 8 e 1, 5 e 3. Duplicado, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai calcular a multiplicação das diagonais principais. Quais são as diagonais principais? São aquelas que vêm da esquerda para a direita. Então, esta e esta, ok? Então, as diagonais principais são as diagonais. Se é uma matriz 3 por 3, vamos pegar 3 termos e elas vêm da esquerda para a direita. A gente vai multiplicar todos os termos das diagonais principais. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 1, menos 3, ok? A segunda diagonal, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 5, 35. E a terceira diagonal, 1 vezes menos 8 dá menos 8, menos 8 vezes 3 dá menos 24. Então, a gente calculou o produto das diagonais principais. Agora, a gente vai calcular o produto das diagonais secundárias. As diagonais secundárias são aquelas que vêm da direita para a esquerda. Então, é esta diagonal e esta diagonal, né? Então, a gente vai ter 7 vezes menos 8 dá menos 56, vezes 1, menos 56. Menos 3 vezes 1, menos 3, vezes 3, menos 9. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5 dá 5. Calculados os produtos das diagonais principais e das diagonais secundárias,
O que a gente tem que fazer agora? A gente vai somar os produtos das diagonais principais, somar os produtos das diagonais secundárias e vai pegar a soma das diagonais principais e subtrair pela soma das diagonais secundárias. Entendeu? Mais ou menos? Vê só. A gente tem aqui, ó, a determinante é igual à soma das diagonais principais, menos 3, mais 35, menos 24. Então, estou somando os valores dos produtos das diagonais principais. Tudo isso menos a soma das diagonais secundárias, 5 menos 9 menos 56. Você pode falar que está subtraindo a soma das diagonais secundárias, ou você pode falar que está somando com o oposto das diagonais secundárias, ok? Se quisesse mudar o sinal aqui de uma vez, né, poderia fazer e aí ia chegar no mesmo resultado. É só um modo de interpretar as coisas. Aí, resolvendo essas continhas, né, a gente vai ter menos 3 menos 24 dá menos 27, 35 menos 27 dá 8. E aqui a gente vai ter 5 menos 9 dá menos 4, menos 4 menos 56 dá menos 60. Como eu tenho o sinal negativo do lado de fora, menos 60 dá mais 60. 8 mais 60 dá 68. A área, então, vai ser calculada pelo módulo desse determinante. Se ele já é positivo, ele vai continuar positivo, dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 68 dividido por 2. 68 dividido por 2 dá 34. Essa era a resposta da questão, a letra A. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Essa questão é bem específica. É a primeira vez, né, em todos os vídeos que eu já disponibilizei aqui no canal, é a primeira vez que eu vejo uma questão pedindo especificamente o cálculo da área usando determinante, né? Então, esse não é um assunto que é cobrado muito comumente, não, né? Já teve uma outra questão envolvendo determinante, mas não envolvia a área de triângulos, não. Beleza? Então, se você não ficou atento a esse conteúdo, né, não se preocupe, ele não é muito comum. Ele pode cair? Pode cair, você tem que ver no edital, né? Mas o que eu posso te dizer é que esse tipo de conteúdo não é muito cobrado nos concursos, ok? Vamos para mais uma questão? Essa questão também é muito tranquila. Dentre as alternativas, qual faz a afirmação verdadeira? Ela fala sobre a subtração e a divisão de números inteiros e naturais, não é? Quais são os números naturais? São os números inteiros não negativos, né? Então, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E os números inteiros? São os números inteiros negativos e não negativos, né? A gente fala não negativos porque o 0 não é um número positivo, ele é neutro, beleza? Aí, vamos começar a leitura das afirmações. Vamos começar aqui pela letra D, porque a resposta é a letra A, né? A letra D diz que a divisão de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro. Vamos ver se isso é verdade, né? Um exemplo simples. Se eu pegar 1 e dividir por 2, 1 é um número inteiro, 2 é um número inteiro. Se eu dividir 1 por 2, 1 dividido por 2 dá meio, né? Meio não é um número inteiro, concorda? Os números inteiros são menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Meio, 0,5 não é um número inteiro, beleza? Então, a afirmativa D está errada. A afirmativa C diz que a divisão de dois números naturais sempre resultará em um número natural. Isso é verdade? Não, a gente pode usar o mesmo exemplo, né? 1 é um número natural, 2 é um número natural. 1 dividido por 2 dá meio, meio não é um número natural. A letra B diz que a subtração de dois números naturais sempre resultará em um número natural. Se eu subtrair, por exemplo, 1 por 2, 1 menos 2, o resultado vai ser um número natural? Vamos ver. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 não é um número natural. Assim, a subtração de dois números naturais nem sempre vai resultar em um número natural. Ok?
Por fim, sobra a letra A, que diz que a subtração de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro. Essa afirmação é verdadeira, então ela é a resposta da questão, é a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, beleza? Eu digo que a questão é tranquila comparativamente, comparando uma questão com a outra. Mas se você tiver dúvidas, não se acanhe. Pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, ok? Vamos para a questão 31 agora, vamos lá? Qual é o volume de uma lata de óleo perfeitamente cilíndrica, cujo diâmetro é 8 centímetros e a altura é 20 centímetros? Use π igual a 3. Então, a gente tem uma lata de óleo assim, perfeitamente cilíndrica. Ele diz que o diâmetro, o que é o diâmetro? É a medida deste lado até este lado desse círculo aqui, ó. Então, esse é o diâmetro. Ele diz que o diâmetro vale 8 centímetros. Se o diâmetro vale 8 centímetros, quanto vale o raio dessa circunferência, né, desse círculo? Vale a metade do diâmetro. O raio é igual a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 8, o raio vale 4, ok? O problema disse que a altura do cilindro é 20. Por que eu calculei o raio? Porque para a gente calcular o volume de um cilindro, basta a gente multiplicar a área da base, a base é um círculo, vezes a altura do cilindro. Se a base é um círculo, o volume do círculo é π vezes r ao quadrado, né? πr2, π vezes r ao quadrado. Então, a área da base vezes a altura que eu chamei de h. O problema mandou considerar π como sendo 3, a gente sabe que o raio é 4 e a gente sabe que a altura é 20, beleza? Então, só a gente substituir. O volume vai ser 3 vezes o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes 20, que é a altura, né? Se a gente tem multiplicação e potência, a gente resolve primeiro a potência, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então, o volume vai ser 3 vezes 16 vezes 20. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar na resposta de 960 centímetros cúbicos. Só que aí você ia nas respostas e tinha resposta em litro e em ml. Então, era importante você saber que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 960 centímetros cúbicos vão ser iguais a 960 mililitros. Essa era a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa questão especificamente, vai aparecer aqui um link agora, pode aparecer. Neste link você encontra diversas questões envolvendo volume de sólidos geométricos. Então, dá uma olhada nessa playlist só com questões de sólidos geométricos para você rever como calcular o volume de diferentes tipos de sólidos geométricos, ok? Combinado? Vamos passar agora para a questão 32. Vamos lá. Um aparelho de televisão custa R$ 1.600. Um aparelho de televisão que custa R$ 1.600 estava sendo vendido numa liquidação com um desconto de 40%. Marta queria comprar essa televisão, porém não tinha condições de pagar à vista e o vendedor propôs que ela desse um cheque para 15 dias, pagando 10% de juros sobre o valor da venda na liquidação. Ela aceitou e pagou pela televisão o valor de quanto? Bom, questão de porcentagem é muito comum em concursos públicos, né? Então, a televisão custava 1.600 e com a liquidação estava tendo um desconto de 40%, né? Se havia um desconto de 40%, quanto que o cliente ia pagar em relação ao preço original da televisão? Se o desconto, né, o tanto que ia subtrair era de 40%, sobrava para ele pagar 60%, concorda? Por que sobra 60%? Porque 100% menos 40% dá 60%. O total é 100%. 100 menos 40 dá 60. Então, o valor que o cliente ia pagar da televisão depois de ter o desconto de 40% correspondia a 60% do preço original. Então,
na liquidação, a televisão ia custar 60% de 1.600, 60% do preço original, né, que era 1.600. Quando a gente tem 60% de alguma coisa, a gente tem 60% vezes alguma coisa. O de a gente vai substituir pela multiplicação, combinado? E a porcentagem você vai resolver do jeito que você acha mais fácil. Você pode resolver a porcentagem, por exemplo, usando fração, como eu fiz aqui no vídeo. 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100, ok? Agora, se você gostar de trabalhar com número decimal, não tem problema nenhum. 60% é a mesma coisa que 0,6. Então, ao invés de ter aqui a fração, você ia ter 0,6 vezes 1.600. Vai chegar no mesmo resultado? Exatamente no mesmo resultado, ok? Eu gosto de trabalhar com fração na maioria das vezes, porque dá para a gente simplificar. Eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros do 100. Então, vai sobrar 60 vezes 16. 60 vezes 16 dá R$ 960, ok? Então, o preço da televisão na liquidação passou de 1.600 para R$ 960, um baita desconto, né? Aí você ia empolgado e marcava a resposta, mas não foi esse o preço que a Marta pagou, né? Ele quer saber o problema, o preço que a Marta pagou. A Marta, como ela pagou só depois de 15 dias, ela pagou 10% de juros sobre o valor da venda na liquidação. Então, o valor da venda na liquidação era R$ 960. Ela pagou 10% a mais em relação a esses 960. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular quanto vale 10% desse valor e somar a esse valor, né? Então, Marta pagou 10% a mais que o preço da liquidação, que era de R$ 960. 10% de 960 é 10 dividido por 100, 10% de vezes 960, né? Ou 0,1 vezes 960. Posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, vai sobrar 96. Então, só de juros, a Marta vai pagar R$ 96. Então, qual que vai ser o preço final que ela vai ter pago? Ela vai ter pago os R$ 960 mais os juros, mais R$ 96, não é? Então, Marta pagou R$ 960, que era o preço da televisão na liquidação, mais os 10% de juros, mais 96. 960 mais 96 dá R$ 1.056. Essa era a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa questão, vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais aqui embaixo, vai ter na descrição o link de outras questões envolvendo porcentagem para você treinar, tá? Muita gente tem dificuldade em resolver questão de porcentagem. Então, para você não ter mais dificuldade, acesse essas outras questões e tenta resolver para ver aonde aparece a dúvida. Combinado? Vamos agora para a questão 33. Vamos lá? Tá curtindo o vídeo? Se estiver curtindo, deixa o joinha aqui embaixo. Por favor, deixa o joinha e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Lembrando, para ajudar o canal a crescer, beleza? Se Ana aplicar R$ 3.500 a uma taxa de juros simples de 0,5% ao mês, qual o montante que ela irá obter após 3 anos? Bom, então uma questão bem objetiva. Você tem um capital, tem a taxa de juros ao mês e tem o tempo que foi dado em anos, né? Quando a gente fala de juros simples, a gente sabe que o cálculo dos juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu coloco aqui dividido por 100 para compensar a porcentagem aqui da taxa, né? As taxas geralmente são dadas como porcentagem, então aqui é 0,5%. Então eu já coloco o 100 aqui na fórmula para trabalhar com a taxa só como 0,5, beleza? Se você não colocar o 100 aqui, aí você tem que lembrar que isso aqui é porcentagem, então para multiplicar aqui pela taxa vai ser 0,005, ok? Combinado? Entendeu? Então, eu deixo esse 100 aqui na fórmula para trabalhar com
a taxa sem a porcentagem, ok? Nesse caso, então, a gente tem que o C, que é o capital, é igual a 3.500, é o valor que ela aplicou. A taxa vai ser de 0,5 e o tempo, que foi de 3 anos, como a taxa foi dada em porcentagem ao mês, a gente tem que converter esses 3 anos em meses. 3 anos é igual a 36 meses, né? 3 vezes 12 meses, que é o valor de meses que tem em cada ano, né? 3 vezes 12 dá 36 meses. Então, basta a gente substituir esses valores nessa fórmula, né? Então, juros vai ser igual a 3.500, que é o capital, vezes a taxa, que é meio, vezes o tempo, 36 meses, tudo dividido por 100. Então, observa aqui, ó, 0,5%. Esse 100 é da porcentagem aqui. Eu já gosto de deixar ele aqui, ok? Fazendo essas continhas, meio vezes 36 dá 18. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 35 vezes 18. 35 vezes 18 dá R$ 630. Então, se a Ana aplicou 3.500, depois de 3 anos, esse dinheiro rendeu R$ 630. Com quanto ela ficou, então? Ela ficou com o tanto que ela aplicou, 3.500, mais o tanto que rendeu, mais R$ 630. 3.500 mais 630 dá R$ 4.130. Aí você ia lá nas respostas e não encontrava nenhuma resposta. Logo, eu creio que, se tudo estiver correto, essa questão deverá ser anulada, né? Eu falo que deverá porque ainda não saiu o gabarito definitivo, né? Pelo menos até hoje não saiu o gabarito definitivo e consta lá nas respostas que a resposta seria a letra D, né? Algo que é totalmente inviável para esses dados aqui, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, também vai ter uma questão de juros para você treinar, beleza? Vamos para mais uma questão, vamos lá? Numa sala de 45 alunos, foi feita uma votação para escolher a cor da camiseta de formatura. Isso é típico das salas, né? Das turmas. Dentre eles, 30 votaram na cor preta, 21 votaram na cor cinza e 8 não votaram em nenhuma delas, uma vez que não farão as camisetas. Quantos alunos votaram nas duas cores? Então, a gente tem aqui os seguintes dados. O total de alunos é 45. Aqueles que escolheram camisas pretas foram 30 alunos. Aqueles que escolheram camisas cinza foram 21. E aqueles que não escolheram qualquer cor são 8 alunos, certo? Se a gente tem aqui aqueles que escolheram preto, aqueles que escolheram cinza e os que não escolheram, dá para você perceber que a gente consegue trabalhar com conjuntos, concorda? A gente vai ter o conjunto das pessoas que escolheram as camisetas pretas, o conjunto das pessoas que escolheram as camisetas cinza e, do lado de fora, as pessoas que não escolheram qualquer cor de camiseta, beleza? Aí, a interseção, ou seja, a área de junção dos dois conjuntos, corresponde àquelas pessoas que votaram tanto na camiseta preta quanto na camiseta cinza, né? Então, o problema é saber quantos alunos votaram nas duas cores. Então, os alunos que votaram nas duas cores vão estar aqui dentro, nessa interseção. A gente vai chamar esses alunos de X, beleza? Então, X alunos, que é o que a gente quer saber, votaram nas camisetas pretas e nas camisetas cinza. Aí, a gente sabe que os que votaram no preto foram 30 no total. Dentro desse conjunto aqui P, ou seja, de camisetas pretas, devem existir 30 pessoas. Só que dessas 30 pessoas, X já estão aqui dentro do conjunto. Concorda que elas estão dentro desse conjunto P? Elas estão na interseção? Estão, mas elas estão dentro de P também. Então, entre as pessoas que só votaram na preta, não votaram na cinza, as pessoas que estão nessa parte do conjunto, são o total que existe dentro desse conjunto, 30, menos esse X aqui, ó. Então, aqui vão ter 30 menos X pessoas. 30
é o total e eu vou subtrair as pessoas que já foram contabilizadas, esse x, 30 menos x. Se eu somar tudo aqui, ó, 30 menos x mais x dá 30. Então, dentro desse conjunto, vai ter um total de 30. Entendeu? O mesmo raciocínio a gente vai observar para o conjunto cinza. Existem x pessoas aqui, só que dentro desse conjunto existe um total de 21 pessoas. Então, quantas pessoas estão só aqui na parte cinza? Vai ser o total, 21, menos essas pessoas aqui, 21 menos x. Do lado de fora dos dois conjuntos, existem 8 pessoas que não escolheram nenhuma das duas cores. O que eu posso fazer agora? Eu vou somar as pessoas que votaram só na camiseta preta, as pessoas que votaram nas duas camisetas, as pessoas que votaram só na camiseta cinza e as pessoas que não votaram em nenhum. Somando tudo, eu vou chegar no número total de alunos, vou chegar em 45, né? Se somarmos tudo, teremos 45 alunos. Vamos fazer isso? 30 menos x mais 21 menos x mais 8 é igual a 45. Menos x mais x dá 0, né? Então, do lado de cá vai sobrar menos x. 30 mais 21 dá 51, 51 mais 8 dá 59, 59 menos x é igual a 45. Pego esse x que está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. Pego 45 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. 59 menos 45 vai ser igual a x. 59 menos 45 dá 14. Então, 14 é igual a x, ou seja, 14 alunos votaram nas duas cores. Por quê? Porque o x está aqui na interseção dos dois conjuntos, ok? Essa era a resposta da questão, a letra C, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, beleza? Para essa questão vai aparecer aqui agora, pode aparecer, por favor, uma outra questão envolvendo conjuntos. Essas questões de conjuntos são típicas, né? Elas sempre têm a mesmo modo, né? Elas sempre são escritas de uma forma muito parecida. Então, acesse essa questão que apareceu aqui, na descrição do vídeo também vai ter, para você treinar outras questões de conjunto. Combinado? Vamos agora para a questão 35. Vamos lá? O triângulo retângulo em B, então este ângulo aqui de 90 graus, de vértices A, B e C, representa uma praça de uma cidade. Qual é a área dessa praça? Bem objetiva essa questão, né? Quer saber a área desse triângulo, ok? Bom, se é um triângulo retângulo, o 8 é um cateto, o x é outro cateto e o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A gente aplica o teorema de Pitágoras e calcula o valor deste cateto aqui, do x, né? Então, triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, 17 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 17 vezes 17 dá 289. 8 vezes 8 dá 64, mais x ao quadrado. Pego esse 64, está positivo, passo para o lado de cá, ele passa negativo. Então, vou ficar com 289 menos 64. 289 menos 64 dá 225. Então, 225 é igual a x ao quadrado. O x vai ser a raiz quadrada de 225, né? Raiz quadrada de 225 dá 15, certinho? 15. Então, este cateto aqui vale 15. Se a gente tomar, como que a gente calcula a área de um triângulo? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Se a gente pegar aqui, ó, este cateto como sendo a base, a altura desse triângulo vai ser o outro cateto, porque a altura é perpendicular à base. A altura é o segmento perpendicular à base, ok? Que vai até o outro vértice, beleza? Então, a gente tem que a base vai ser x, a altura vai ser 8. Então, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 15, não é? 15, que a gente calculou como sendo x, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Então, a área é igual a 60 metros quadrados. Essa era a resposta da questão, a letra C. Certinho?
Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Achei essa questão tranquila, né? Você achou? Diz aí o que você achou, beleza? Vamos para mais uma questão? Essa questão é uma questão que não é muito comum também, é uma questão envolvendo dízima periódica. O valor de raiz quadrada de 0,444 é... Bom, para resolver essa questão, você tinha que lembrar que nas dízimas periódicas, essa aqui é uma dízima periódica simples, né, em que o período, se é uma dízima periódica, ela tem um período, ela tem um termo que se repete, né? O período dessa dízima é o 4, porque o 4 se repete. Quando a gente tem uma dízima periódica, a gente consegue transformar essa dízima, transformar a dívida é ótimo, né? Transformar a dízima em fração. Como que a gente transforma uma dízima periódica em fração? No caso de ser uma dízima periódica como essa, a gente vai colocar o período da dízima no numerador da fração. Qual que é o período aqui? O período é o 4, então o 4 vai ser o numerador da fração. E para cada algarismo do período, a gente vai colocar um algarismo 9 no denominador, entendeu? O nosso período tem quantos algarismos? Se o período é 4, né, a gente tem um algarismo só, entendeu? É o 4 que se repete. Se fosse 45, 45, 45, o período seria 45, ou seja, teria 2 algarismos. Aqui no caso, a gente tem um algarismo. Se é um algarismo só, a gente vai colocar um número 9 no denominador. Assim, a dízima 0,444 é igual a 4 dividido por 9. Beleza? Eu vou pegar o período e colocar no denominador e dividir pelo número de algarismos do período. Se tem um algarismo só, eu vou colocar um 9 só, né? Para cada algarismo do período, a gente coloca um número 9, ok? Beleza, então, a nossa dízima 0,444 equivale a, é igual a 4 nonos, beleza? Aí, se a gente sabe 4 nonos, a gente consegue calcular a raiz quadrada disso, né? Calcular a raiz quadrada de 4 nonos é mais fácil do que calcular de 0,444. Então, raiz de 4 nonos, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 4 nonos é igual a 2 terços. Assim, a raiz quadrada de 0,444 é igual a 2 dividido por 3. Aí é só você fazer 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 dá 0,6666 sucessivamente. Ok? Essa era a resposta da questão, a letra B. Certinho? Talvez na hora da prova, né, você está lá no desespero para resolver essa questão, talvez o jeito mais fácil de resolver essa questão seria pegar cada uma das opções e multiplicar pelo valor dela mesma, e até se encontrar um valor que se aproximasse a 0,44, né? Porque, como não é muito cobrada a transformação de dízima em fração, muita gente não ia lembrar como se transforma uma dízima em fração. Mas eu espero que você tenha conseguido visualizar aqui como se faz para que quando cair uma próxima questão assim em um concurso, você acerte. Certinho? Vamos para mais uma questão? O dobro do quadrado de um número natural aumentado de 3 unidades é igual a 7 vezes esse número. Qual é esse número? Bom, essa questão é bem legal, né? Então, vamos por partes. Ele fala aqui, o dobro do quadrado de um número. O que é o dobro do quadrado de um número? O dobro é 2 vezes esse número, né? 2 vezes alguma coisa é o dobro. O quadrado é o número elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem o dobro do... Já falei que o de é substituído pela multiplicação. O dobro do quadrado de x elevado ao quadrado, ok? Aí ele fala aqui o dobro do quadrado do número aumentado de 3 unidades. Então, a gente vai pegar isso aqui e aumentar 3 unidades, ou seja, a gente vai somar 3 unidades. Quanto que a gente tem no total aqui? A gente tem, então, 2x ao quadrado mais 3, né? O total vai ser 2x ao quadrado mais 3. Ele diz que isso é igual a 7 vezes esse número. A gente chamou o número de x, então, isso aqui vai ser igual a 7 vezes esse número.
ou seja, 2x² mais 3 é igual a 7 vezes o mesmo número, o x. Beleza? Aí, se eu passar esse 7x que está positivo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, a gente vai ficar com 2x² menos 7x mais 3 igual a 0. Para calcular o valor de x, o que a gente faz? Usa a fórmula de Bhaskara, né? Se a gente tem aqui uma equação de segundo grau, a gente vai calcular o delta e calcular as raízes dessa equação. Vamos fazer isso? Então, o x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 7, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é b ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3. Tudo dividido por 2a. 2 vezes 2, né? Então, o x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Aí, a gente resolve aqui dentro primeiro, ó. Menos 7 vezes menos 7 dá, 7 vezes 7, 49. 49 menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 49 menos 24, 49. Então, a gente vai ficar com menos 7 dá mais 7. Isso é mais ou menos raiz de 49 menos 24, tudo dividido por 2 vezes 2, 4. Entendeu? Menos 7 dá 7. 7 ao quadrado, 49. 2 vezes 4, 8. 3, 8, 24. 2 vezes 2, 4. Ufa! Beleza. Aqui a gente tem raiz de 49 menos 24. 49 menos 24 dá 25, não é? Então, raiz de 25 dá quanto? 5. Então, a gente vai ficar com 7 mais ou menos 5 dividido por 4. 7 mais ou menos 5 dividido por 4. 7 mais 5 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. 7 menos 5 dá 2. 2 dividido por 4 dá meio. Aí o problema diz que esse número é um número natural. Se é um número natural, a resposta vai ser 3. Por quê? Porque meio não é um número natural. Então, a resposta da questão é a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Combinado? Vamos agora para a questão 38. A uma excursão foram 48 pessoas, entre homens e mulheres. Numa escolha ao acaso, a probabilidade de se sortear um homem é de 5 dividido por 12. Quantas mulheres foram à excursão? Quando a gente fala de probabilidade, a gente tem que pensar que a gente tem os casos que são o nosso interesse, né, os nossos casos que são o objetivo, em relação ao total. Então, quando diz que a probabilidade de sortear homem é de 5 sobre 12, isso significa que existem 5 homens para cada 12 pessoas no total, ok? Então, probabilidade de sortear homens corresponde ao número de homens em relação ao total. Existem 5 possibilidades de sortear homens quando o total é 12. Existirão x possibilidades de se sortearem homens quando o total for o total de pessoas, forem 48 pessoas, ok? Conseguiu entender? É uma proporção, não é? Se existem 5 possibilidades em 12, quando existir o total de 48 pessoas, essa probabilidade vai ser de x, ok? Só a gente resolver. Vou pegar esse 48 que está dividindo, passar para o lado de cá multiplicando. Então, vai ficar com 5 vezes 48 sobre 12 igual a x. 48 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o número de homens quando o total é 48. Se existem 48 pessoas e 20 são homens, quantas mulheres existem? Existem 48 pessoas menos o número de homens. O número total de pessoas é 48. O número de homens a gente calculou é 20. 48 menos 20 dá 28. Então, esse era o número de mulheres. A resposta da questão é a letra C. Certinho? Dúvidas? Essa era uma questão de probabilidade um pouco diferente das questões de probabilidade em geral. Mesmo assim, aqui na descrição do vídeo vai ter questão de probabilidade para você treinar, combinado? Então, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, clique em mostrar mais para você ver outras questões de probabilidade, ok? Espero que você tenha entendido essa questão, é relativamente tranquila, né? Então, quando a gente fala que a probabilidade é de 5 em 12, existem 5 homens para cada 12 pessoas no total.
Só que a gente sabe que o número total de pessoas é de 48, então existirão x homens quando o total for 48. Só resolver essa proporção para achar o número de homens e aí você consegue achar o número de mulheres, certinho? Vamos para a questão 39. Essa questão diz: Fábio precisa comprar arame para cercar um terreno no formato a seguir, retângulo em B e C. Considerando que ele dará 2 voltas com o arame no terreno e que não terá perdas, quantos metros ele irá gastar? Considere raiz de 3 igual a 1,7, seno de 30 igual a meio, cosseno de 30 igual a 0,85, tangente de 30 igual a 57. Bom, então a gente tem aqui este terreno e a gente pode dividir esse terreno em um triângulo retângulo e um retângulo. Concorda? Por que eu vou fazer isso? Para calcular o valor deste lado aqui do terreno, né? Esse valor, que eu chamei de x, é igual a este segmento que eu coloquei aqui em vermelho para delimitar o triângulo retângulo, concorda? O tamanho desse é exatamente igual ao tamanho desse. Eu chamei esse aqui de x, esse aqui também vai ser x. Se eu definir aqui esse segmento, de D até este ponto aqui, vai valer y. E daqui até aqui vai ter a mesma medida de cima, vai ser 18. Então, para a gente calcular quanto de arame eu preciso para cercar esse terreno, basta eu calcular o x e o y e depois somar todas as medidas, beleza? Como que a gente pode calcular o x e o y aqui? Se eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, né? E esse ângulo, o problema já disse que vale 30 graus, e ele nos deu as informações de seno e cosseno de 30, a gente pode trabalhar com os conceitos de seno e cosseno. Lembra deles? Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui. O 12 vai ser a minha hipotenusa. Sendo assim, o x vai ser um cateto e o y vai ser outro cateto. Qual que é o conceito de seno de um ângulo? O seno de um ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa, não é? Se eu vou calcular aqui o seno de 30 graus, o seno de 30 graus vai ser o cateto que está oposto a esse ângulo. Qual dos dois catetos, o x ou o y, são os catetos? Qual é o cateto que está do lado oposto a esse ângulo? É o x. Então, vai ser x sobre a hipotenusa, 12, entendeu? Então, o seno de 30, seno desse ângulo 30, é igual ao cateto que está oposto ao ângulo x, dividido pela hipotenusa. Seno igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 igual a x sobre 12, ok? O problema falou para a gente considerar o seno de 30 como sendo 0,5. Então, onde tem seno de 30, eu vou substituir por 0,5. 0,5 é igual a x sobre 12. Pego esse 12 que está dividindo, passo para o lado de cá e vai passar multiplicando. Meio vezes 12 dá 6. Então, 6 é igual a x. Esse segmento vale 6, logo, esse lado aqui vale 6, ok? Agora, a gente vai trabalhar com o cosseno, não é? Qual vai ser o cosseno de 30? O cosseno de um ângulo é igual ao cateto que está adjacente a esse ângulo. Se o y é um cateto e esse cateto está juntinho do ângulo alvo, que é o 30, né? Ele vai ser usado para calcular o cosseno. Então, o cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente y sobre a hipotenusa 12. Vamos fazer? Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O problema falou para considerar cosseno de 30 como sendo 0,85. Então, 0,85 é igual a y sobre 12. Y vai ser 12 vezes 0,85, o que dá 10,2. Então, eu sei que esse pedacinho aqui vale 10,2 metros, ok? Se eu sei agora, então, todas as medidas dos lados desse terreno, eu consigo calcular quanto de arame ele vai gastar para dar uma volta, né? Basta eu somar todos os lados, né? Então, a medida a ser cercada é igual ao perímetro desse terreno. Só somar, ó, 18 mais 12 mais o y, que é 10,2, mais esse 18, mais o x, que é 6. Né? Somando tudo, a gente vai chegar na medida de 64,2 metros. Aí você ia feliz e marcava a resposta. Mas aí você tinha que voltar no problema
e perceber que ele vai dar 2 voltas com o arame. Então, a quantidade de arame que ele vai precisar vai ser o dobro do perímetro, vai ser 2 vezes isso aqui, beleza? Então, serão dadas 2 voltas, 2 vezes 64,2 dá 128,4. Então, ele vai gastar 128,4 metros de arame. Essa era a resposta da questão, a letra D, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver entendido, dá o joinha no vídeo aí agora. E se inscreve aqui no canal também, se não tiver inscrito, para ajudar o canal a crescer, combinado? Vamos para a última questão. Para a construção de uma rodovia, 12 operários trabalham 8 horas por dia durante 14 dias e completam exatamente a metade da obra. Porém, a rodovia precisa ser terminada daqui exatamente 8 dias e então a empresa contrata mais 6 operários de mesma capacidade dos primeiros. Juntos, eles deverão trabalhar quantas horas por dia para terminar o trabalho no tempo correto? Essa é uma questão típica de regra de 3 composta. A gente tem, então, 12 operários trabalhando 8 horas por dia durante 14 dias. Eles concluem metade da obra. Falta a outra metade. A outra metade precisa ser concluída em 8 dias. Para isso, a empresa contratou mais 6 operários. Então, se tinha 12, agora tem 18 operários. Qual vai ser o tempo de trabalho que eles vão ter por dia? Então, a gente tem 12 operários trabalhando 8 horas por dia, gastarão 14 dias para executar metade da obra. 18 operários, eram 12, eles contrataram mais 6, 12 mais 6 dá 18. 18 operários terão que trabalhar X horas por dia durante 8 dias, porque eles precisam terminar a obra daqui 8 dias, então eles vão gastar 8 dias para terminar a outra metade. É isso, né? 18 operários vão gastar 8 dias e vão precisar de trabalhar X horas por dia para concluir essa obra. Aí você tem que ver agora qual é a relação entre essas coisas. Se você considerar, por exemplo, os operários como referência. Se o número de operários aumentar, então se aumenta o número de operários, a quantidade de horas que eles vão ter que trabalhar para atingir um determinado objetivo, para terminar a obra, vai ser menor, concorda? Quanto mais operários, menos horas por dia eles vão ter que trabalhar, ok? Quanto mais operários existirem trabalhando, menos dias eles vão gastar para concluir a obra, concorda? Então, isso indica que a quantidade de operários é inversamente proporcional ao número de dias de trabalho e à quantidade de horas trabalhadas. Quanto mais operários, menos horas por dia eles vão ter que trabalhar e menos dias eles vão gastar, certinho? Seguindo aqui as setas, você vai estabelecer uma relação entre essas coisas. Então, para resolver esse tipo de questão, basta você seguir o sentido das setas na hora de montar a equação. Você vai começar aqui, então, de baixo para cima, 18 dividido por 12. Isso vai ser igual de cima para baixo, 8 dividido por x, vezes 14 dividido por 8. Conseguiu visualizar? Vai ser o de baixo dividido pelo de cima é igual ao de cima dividido pelo de baixo, vezes o de cima dividido pelo de baixo. Só seguir o sentido da seta. Esse aqui está indo de baixo para cima, aqui vai de cima para baixo e aqui vai de cima para baixo. Ok? Então, 18 dividido por 12 é igual a 8 dividido por x, vezes 14 dividido por 8. Posso cortar este 8 com este 8, certo? Pegar o x, passar para o lado de cá, pegar o 12, passar para o lado de cá e o 18 para o lado de cá. Vai sobrar x igual a 12 vezes 14 dividido por 18, certinho? 12 vezes 14 dividido por 18 dá 9,3333 horas por dia. Aí você ia lá feliz e marcava a resposta da letra D, 9 horas e 33 minutos. Ia acertar? Não, não ia acertar. Por quê? Aqui a gente tem 9,333 horas, 9,333 horas por dia.
Lá as respostas estão como horas e minutos. Então você precisa converter esse 0,333 de horas para minutos, né? 9,333 horas é igual a 9 horas mais 0,333 horas, concorda? 9 horas mais 0,333 dá 9,333 horas. A gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos, então 0,333 horas vão equivaler a y minutos. Y vai ser 60 vezes 0,333. 60 vezes 0,333 dá 19,98 minutos, ou seja, aproximadamente 20 minutos. Então, o tempo que eles vão trabalhar vai ser 9 horas e 20 minutos por dia. Ok? 9,333 horas é igual a aproximadamente, né, 9 horas e 20 minutos. Essa sim era a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, essa questão era uma questão que envolvia regra de 3 composta e conversão de unidades de medidas. Certinho? A gente termina essa prova por aqui. Espero que você tenha curtido as explicações. Se curtiu, deixa o joinha, compartilha o vídeo, manda o vídeo para alguém que você sabe que está se preparando para concurso, sabe de alguém que vai fazer Enem, manda o link do canal para essa pessoa e se inscreve, só clicar nessa carinha aqui do lado. Combinado? No mais, é isso. Até a próxima!